todos. Quando eu estiver sem essa máscara, eu serei a raiva do menino. Eu serei o medo do menino. Quando eu estiver sem essa máscara, sou a vontade do menino. Quando eu estiver sem essa máscara, eu sou o amor do menino. Quando eu estiver sem essa máscara, eu sou a dor do menino. Quando eu estiver sem essa máscara, eu sou o menino. Por quê? Porque eu não podia mais falar, não podia mais cantar, não podia mais dançar, não podia nem sequer mais pular. Eu estava impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então, um dia qualquer, num passeio monótono pelo parque, eu vi dois caras. Eu acho que eles estavam desenhando no muro, pichando, eu não entendi direito. E ainda mais com essa época cheia de polícia por aí, eu achei que eles estavam querendo encrenca. Então eu esperei para ver o que eles estavam fazendo no muro. Esperei eles irem embora. Depois que eles foram embora, eu esperei mais meia hora para ver se nenhuma polícia foi lá. E quando eu cheguei no muro, era só pichação, símbolos, letras, preto no branco, uma coisa muito sem graça. E eu pensei que, você podia encher aquele muro de cor, você podia dar vida para ele, você podia se expressar nele. Aí eu pensei que eu podia ser esse cara. Então eu fui até minha casa, peguei o primeiro pincel que eu tinha, fui até o muro e desenhei a primeira coisa que veio na minha cabeça.
ficar branco e vazio. Coloca o sentimento nele, uma cor. Não faz isso! A polícia vai vir! Você vai ser preso, não tem mais futuro! Para! Tá lindo. Não! Não faz isso! Olha lá o que aconteceu! Que droga! Mais uma vez! É, Vieram e puxaram tudo, né? pois é, a gente tem que fazer esse trabalho duro. É, a gente tá limpando, né? Opa! Eita, muro bambo dele. Não quer parar? É, fica quieto aí, ô seu muro. Não viu que eu tô te limpando não, pra ficar bonitinho? Pois é. Ó, Já finge que é sangue isso aqui, né? Botaram nas armas aí, deve ter atirado, né? ah, vocês esses moleques que ficam pichando aí todo dia. É, pode crer. Mas que pena que a gente não deu salário bom, né? É, a gente é só limpador de muro, né? É. Ah. Nem R$200 por dia ainda. Não, é difícil, né? E todo dia a gente vem, limpa tudo, né? É. Aí a sujeirada que nós temos que limpar. Demora mais de 10 horas pra ficar brilhando. Não adianta que não vai ficar bom, né? Ó, Pelo menos estamos tentando, vai. vamos deixar assim, vai. Tem um monte de muro ainda pra limpar, né? É, vamos embora. Vamos lá, vamos. vive correndo de um lado pro outro. Eu não consigo entender o motivo de tanta correria. Na verdade, as pessoas estão em busca da sua felicidade, só que ao mesmo tempo que são solitários, reprimidos, todos com o mesmo sentimento. Mas ninguém se expressa, ninguém se coloca, ninguém se entende. Você acha que suas dores são só suas? Mas todos nessa correria do dia a dia pensam: a mim também dói e eu só quero me libertar.
será que fez isso? Será que foi a polícia para tentar me pegar? Não pode ter sido. A polícia não saberia fazer esse desenho. Essas cores, esse traço. Parece um pássaro, um desenho abstrato. Essa pessoa ela estava se expressando, que nem eu. Ela é... E agora não tem mais volta. Foi você que fez isso? Eu tenho que mudar de ideia e você continua fazendo isso. Meu Deus! É da minha natureza, um impulso incontrolável. Mas o desenho não fui eu que fiz. Então foi a polícia! Ferrou tudo! Eles vão prender a gente! Já sabem que a gente... Ferrou! Relaxa. Isso é encontro. Encontros só aumentam a nossa potência de agir. Você fica menos abuso, sabe? E olha lá, eu posso que esse vai ser um encontro alegre. Alegre! Quando que vai ser alegre? Você acaba em desgraça! O encontro é alegre quando você encontra outra pessoa que aumenta a sua capacidade de ser. E você é dela. Você se transforma. E esse pode ser o começo de uma grande história. Talvez por isso, o divertia dominar o seu e de quando em quando escolhia um lugar e hora propícios para fazer um desenho. Quando você viu o outro desenho do lado do seu, você teve medo. De súbito, o perigo se tornava duplo. Depois achou graça, atribuiu uma coincidência ou um capricho. E só na segunda vez que eu tenho que se deu conta de que era intencional. Inclusive, voltou mais tarde para olhar de novo. Na solidão que andava, você imaginou que era uma compensação. Olha, mulher. Não, no começo não importava, mas os traços, as cores, o coração gritava para que fosse mulher. E você admirou, mas teve medo por ela. Esperou que fosse só daquela vez. E quase se delatou quando ela voltou a desenhar ao lado de outro desenho seu. Teve vontade de rir, de ficar ali parado, como se os policiais fossem cegos ou idiotas.
ao sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que cheira da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão Foco, por favor. If Você vai cantar agora. should stay, I would only be your Você tá louca, way. So I'll Para de falar, por favor. and now I know I would only be in your way. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. Capulana, por favor. Usa vergonha. Vambora. Tá louca. Para agora. Você sabia que ela buscaria uma resposta? Que ela voltaria ao muro pra ver o seu desenho? Como você volta ao muro pra ver os dela? Mesmo depois de todos os problemas, você rondava o quarteirão, ia até o muro e tomava intermináveis cocas no café da esquina. Qualquer uma dessas mulheres poderia ser ela. Mas ela nunca deveria ao ver o seu desenho. A polícia vinha e ia, raivosa, e os funcionários limpavam. Polícia! Vai, não me derrubar!
seu nome ou sua boca. Ela, ali, naquele desenho truncado, que os policiais haviam apagado antes de levá-la. Mas sobrava o suficiente para você compreender que ela havia desejado responder seu desenho com alguma fórmula. Um círculo, uma espiral, mas que podia ser o sim, o agora ou para sempre. Você não me vê através do meu olho que vê. Você não me escuta através da minha boca que pede sem dizer. Não temos para onde ir, nunca tivemos para onde ir. E eu tenho medo de correr risco, só que agora só existe um jeito, e esse jeito é correr risco. Como se lutássemos só nós dois, sós os dois, sóis os dois, contra 1000 anos amontoados de mentiras e misérias, de proibições e assassinatos. Então, eu ia dizendo lento, eu ia dizendo louco. Gosto muito de você, gosto muito de você, gosto muito de você, gosto muito de você, gosto muito de você. Ei, você! Você está com muita raiva, não é? Me diz. Estou vendo de vocês. Não precisa nem falar. Mas o que você vai fazer para resolver isso? Vocês verão. Vocês verão do que eu digo que é possível. O que você vai fazer? Você vai ter agora mesmo. Os dias passavam. Você não sabia viver de outra maneira. Você abandonava o colégio para dar voltas pelas ruas, olhando os muros e portas onde você e ela tinham desenhado. Tudo limpo, tudo claro, nada. Nem mesmo uma flor desenhada, com inocência por um colegial, que algo X na sala de aula. Não resiste ao prazer de usá-lo. Você também não resiste. No mês seguinte, levanta ao amanhecer e volta à rua do muro. Não há bagulha. Muitos estão perfeitamente limpos. Eu devia pensar isso. Eu sei que eu quero vender. Mas você precisa de liberdade. E parece que é assim. O desenho dela era como a sua boca, a dela e a esperança. Você vai embora Lentamente, aliviado, e com o primeiro sol, dorme como não dormia há muito tempo.
volta, sentia a opressão. Eu sentia que ninguém estava livre, que todos sentiam a mesma coisa, mas não resolvia nada. Eu luto por essa liberdade. Eu quero essa liberdade. E a cidade estava podre, a cidade tá maluca. Ninguém faz nada. Precisa de uma mudança. E de alguma forma tem que começar, não é? Não adianta ficar parado. Nisso era o meu começo. Porque pequenas coisas conseguem mudar coisas grandes. Podem muito bem fazer sentido. Então, esses muros, a cidade inteira, era a minha vontade de ganhar o mundo. Em todos os sentidos. Você vê o desenho dela e só você poderia distingui-lo tão pequeno no alto, do lado do seu. Você se aproxima com algo que era sede e horror ao mesmo tempo. Riscos azuis. Que outra coisa ela podia ter desenhado? Que outra mensagem faria sentido agora? Eu tinha que te deixar alguma coisa antes de partir. No meu refúgio, onde já não havia mais espelhos, somente a solidão. Onde eu ficava imaginando como seria a sua vida, como seria a nossa vida. Eu imaginava que você fazia os desenhos, que você saía à noite para fazer esses outros desenhos. Mas eu sabia. Eu sabia que enquanto as pessoas não começassem a se olhar nos olhos, eu jamais ia poder ver o brilho dos seus. Então eu só pedia: por favor, não me empurra de volta ou sem volta de mim. De alguma maneira, ela tinha que te dizer adeus, pedir para que você fosse embora. A mim também dói, a mim também dói.
ideias, que fizeram o meu ano maravilhoso com o Léo também. Eu aprendi demais com eles. Muito obrigada a todos vocês. A todo mundo que tava lá atrás, com troca de figurino. Sim, muito obrigada.
Cara, todo intelectual. Vai pra planta. Parabéns. Calma aí, mãe, que eu vou ter que fazer. Eu vou ficar com dor nas costas agora. Ah, você tem um cristal. Ela vai comigo, essa pequena aqui. Ela ia comigo assim, ela era uma pirralhinha. Sabe?